Quando você para de pedir ao universo e passa a se tornar aquilo que ele reconhece, a realidade não discute, ela obedece. Eu não deveria estar compartilhando este livro. Ele faz o universo obedecer você. Prólogo. Eu não deveria estar compartilhando este livro, não porque ele seja perigoso, mas porque ele muda a forma como o universo responde a você. A maioria das pessoas passa a vida pedindo, tentando, esperando. Poucas descobrem o ponto exato em que a realidade para de resistir. Este livro não ensina a pedir. Ele revela o que acontece quando você se alinha ao único estado que o universo obedece. Se você continuar ouvindo, não será possível desouvir. E depois disso, nada mais funciona do mesmo jeito. Capítulo 1. O universo não responde a pedidos. A maior mentira que a humanidade aprendeu a repetir é a ideia de que o universo responde a pedidos. Desde cedo, as pessoas são ensinadas a pedir. Pedir em voz alta, pedir em pensamento, pedir com fé, pedir com emoção. Mas o universo nunca respondeu a pedidos e nunca responderá, porque pedir parte de um pressuposto silencioso, o de que algo está faltando, e o universo não se move a partir da falta, ele se move a partir da coerência interna. Tudo o que você já tentou manifestar, implorando, desejando com ansiedade ou esperando com desespero, já nasceu em desequilíbrio. Não porque o desejo era errado, mas porque o estado interno de quem desejava contradizia o resultado. O universo não interpreta palavras, ele lê estruturas internas. Ele não responde ao que você quer, ele responde ao que você sustenta. Essa diferença é o divisor de águas entre quem vive repetindo ciclos e quem parece atravessar portas invisíveis sem esforço. O descendente, o erro que quase todo mundo comete quando alguém deseja algo intensamente, acredita que a força do desejo é o motor da criação. Mas o desejo intenso geralmente carrega tensão, expectativa e medo de não receber. E tudo isso é lido pelo universo como instabilidade. Não importa se a frase é bonita, não importa se a visualização é clara, não importa se a emoção é forte. Se o estado interno é de carência, o universo apenas confirma essa carência. Ele não pune, ele espelha. O universo não cria o que você pede, ele confirma o que você já é internamente. Por isso, pessoas que não pedem muito recebem mais. E pessoas que pedem o tempo todo vivem esperando. A lei invisível que ninguém ensina. Existe uma lei silenciosa que rege toda a interação entre consciência e realidade. O universo não reage à intenção. Ele reage à posição interna. Posição não é pensamento, não é emoção passageira, não é desejo momentâneo. Posição é o lugar psicológico, energético e identitário de onde você se relaciona com a vida. Quem pede se posiciona abaixo. Quem espera se posiciona fora. Quem tenta convencer se posiciona em conflito. O universo responde apenas a quem se posiciona em coerência. Isso explica por que algumas pessoas recebem oportunidades sem procurar, enquanto outras se esforçam infinitamente e não saem do lugar. Porque a realidade resiste a alguns e cede a outros. A realidade não é neutra, ela é responsiva, mas ela só responde a estruturas internas estáveis. Quando alguém entra em um estado interno de alinhamento, não há ruído, não há tensão, não há negociação. Existe apenas uma certeza silenciosa que não depende de confirmação externa. Esse estado não implora, não argumenta, não prova nada. Ele assume. E o universo não discute com quem assume uma posição interna clara, não por misticismo, mas por coerência estrutural. O que significa alinhamento de verdade? Alinhamento não é positividade forçada, não é repetição de frases, não é convencer a mente de algo que o corpo ainda não aceita. Alinhamento é quando,
Seu pensamento não contradiz sua identidade. Sua identidade não contradiz suas ações. Suas ações não contradizem sua intenção. Quando isso acontece, surge um estado raro, estabilidade interna. E estabilidade interna gera autoridade vibracional. O universo responde à autoridade, não ao desejo. Porque pedir sempre gera atraso. Toda vez que você pede, você confirma para si mesmo que ainda não está lá. Essa confirmação interna cria um intervalo, e o universo respeita esse intervalo. Ele não atravessa o espaço que você mesmo criou. Por isso, quanto mais alguém pede, mais distante o resultado parece. Não porque o universo se recusa, mas porque ele obedece exatamente à distância que você está afirmando internamente. O momento em que tudo muda, existe um ponto interno em que a pessoa para de pedir. Não porque desistiu, mas porque entendeu. Nesse ponto, algo muda no tom interno, na postura, na forma de se relacionar com o mundo. Ela não diz mais, eu quero. Ela passa a operar como alguém que já se tornou compatível. Esse é o momento em que a realidade começa a se reorganizar. Não como mágica, mas como consequência. O universo não testa palavras, ele testa estados. Quando alguém se alinha, o universo não entrega imediatamente. Ele observa. Observa se o estado é real ou apenas empolgação. Observa se há estabilidade ou apenas euforia. Observa se a identidade sustenta o que a mente afirma. Se o estado permanece, a resposta vem. Sempre vem. Não porque você pediu direito, mas porque você se posicionou corretamente. O conhecimento que transforma este capítulo não existe para te ensinar a pedir melhor. Ele existe para te fazer perceber por que pedir nunca foi o caminho. Enquanto você tentar convencer o universo, ele continuará silencioso. Quando você se tornar coerente, ele se move, sem aviso, sem esforço, sem resistência. E depois que isso é compreendido, não há como voltar atrás. Porque agora você sabe, o universo não responde a pedidos. Ele responde a quem ocupa o lugar certo internamente, o castigo, mas como espelho. Já quando alguém sustenta coerência interna, a realidade reduz o atrito. Portas se abrem, caminhos surgem, respostas chegam. Não porque alguém merece mais, mas porque há menos conflito interno bloqueando o fluxo. O segredo que quase ninguém percebe. As pessoas que sempre conseguem não estão tentando manifestar. Elas estão alinhadas, elas não vivem esperando sinais, elas se tornam o sinal. Não perguntam se é possível, agem como alguém para quem aquilo já faz sentido. E o universo acompanha quem faz sentido internamente. O medo como o maior bloqueador invisível. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por excesso de medo interno não resolvido. Medo de errar, medo de parecer arrogante, medo de se frustrar, medo de perder. Esse medo cria uma identidade hesitante. E o universo não se move para identidades hesitantes. Ele se move para identidades definidas. Mas quando a vida para de ser uma negociação, existe um ponto de maturidade interna em que a pessoa para de negociar com a vida. Ela não implora, não desafia, não se rebela. Ela assume quem é, assume o que aceita, assume o que não aceita mais. Esse ponto muda completamente a relação com a realidade. Porque o universo responde a quem sabe onde está internamente. A verdade que ninguém diz em voz alta, nem todos estão prontos para conseguir. Conseguir exige responsabilidade interna, exige coerência, exige sustentação emocional. Por isso, o universo não entrega indiscriminadamente. Ele responde àqueles que conseguem sustentar o que pedem sem se perder.
O início da sua mudança real. Este capítulo não foi escrito para te comparar com ninguém. Ele foi escrito para te mostrar o mecanismo por trás do sucesso recorrente. Não é talento, não é sorte, não é privilégio invisível, é posição interna. E a boa notícia é: posição interna pode ser ajustada, mas não com frases, com consciência. E a partir do próximo capítulo, você começará a entender como essa posição se forma e por que o universo começa a cooperar quando ela se estabiliza. Capítulo 3. O ponto exato onde a realidade cede. Existe um ponto interno onde a realidade para de resistir. Não é um momento externo, não depende de circunstâncias, não surge quando tudo melhora. Ele acontece dentro, e quase ninguém percebe quando cruza esse ponto, apenas percebe os efeitos depois. A maioria das pessoas acredita que a realidade muda primeiro, e então o estado interno acompanha. Mas a ordem sempre foi inversa. A realidade só começa a ceder quando algo interno deixa de empurrar contra ela. A ilusão de que força move o mundo desde cedo. Aprendemos que força resolve. Mais esforço, mais insistência, mais tentativa. Mas força cria atrito, e atrito gera resistência. Quando alguém tenta controlar demais a realidade responde endurecendo, não por teimosia, mas porque controle nasce do medo de perder. E o universo não se organiza a partir do medo. O que realmente faz a realidade se movimentar? A realidade se move quando o conflito interno desaparece. Não quando o desejo é forte, mas quando o desejo deixa de ser uma luta. Existe uma diferença profunda entre querer algo e estar em paz com a possibilidade de já ser compatível com isso. No primeiro caso, a tensão. No segundo, a estabilidade. E estabilidade é o idioma que o universo entende. O silêncio interno que muda tudo. O ponto exato onde a realidade cede é silencioso. Não há euforia, não há ansiedade, não há urgência. Há uma calma que não depende de confirmação. A pessoa para de checar sinais, para de comparar, para de perguntar quando. Ela não se sente no controle, mas também não se sente impotente. Ela está alinhada. E quando esse silêncio interno surge, o universo começa a reorganizar coisas que a mente nunca conseguiria planejar. Por que a maioria nunca chega a esse ponto? Porque esse ponto exige algo que poucos estão dispostos a soltar: a necessidade de controle. Enquanto alguém acredita que precisa vigiar o processo, conferir resultados e antecipar falhas, ela continua em conflito. E conflito interno mantém a realidade rígida. O universo não cede a quem tenta comandar por força. Ele cede a quem confia sem se desligar da própria responsabilidade. Confiança não é passividade. Existe um erro perigoso em confundir alinhamento com inércia. Confiar não é cruzar os braços, é agir sem desespero. É tomar decisões sem tentar garantir emocionalmente o resultado. É se mover com clareza, não com urgência. Quem age assim não se desgasta. E quem não se desgasta, sustenta. O universo coopera com quem sustenta. O momento em que a identidade se fixa. O ponto onde a realidade cede coincide com um ajuste de identidade. A pessoa deixa de querer se tornar. Ela passa a se reconhecer como alguém compatível. Isso muda a forma de falar, a forma de escolher, a forma de reagir, a forma de se posicionar, e o universo reage imediatamente a mudanças reais de identidade. Não as que são ditas, mas as que são vividas. Pois, porque a realidade testa antes de ceder. Antes de ceder totalmente, a realidade observa. Ela apresenta pequenas situações, atrasos, silêncios, desvios, ajustes, não para punir,
mas para verificar se o estado interno é sólido ou apenas entusiasmo passageiro. Quem recua emocionalmente perde o ponto. Quem permanece estável, avança. Dre sente o erro de confundir cedência com facilidade. Quando a realidade começa a ceder, não significa que tudo se torna fácil. Significa que tudo passa a fazer sentido. Mesmo desafios surgem com propósito. Mesmo obstáculos ensinam algo útil. Não há mais sensação de estar lutando contra a vida. A colaboração. Sendo o lugar onde você para de empurrar o ponto exato onde a realidade cede é aquele onde você para de provar, para de convencer, para de implorar, para de resistir. Você não exige, você ocupa. E o universo não discute com quem ocupa um lugar interno claro. Por que isso muda tudo daqui para frente? Depois que alguém cruza esse ponto, não há retorno. Ela pode até enfrentar dificuldades, mas não volta à sensação de impotência, porque agora ela entende. Não se trata de fazer a realidade obedecer. Trata-se de parar de bloqueá-la internamente, e a partir daqui, algo se torna inevitável. A vida começa a responder. Talvez não do jeito que a mente imaginava, mas sempre de um jeito coerente com quem você se tornou. Capítulo 4. Por que usar isso para coisas pequenas cria bloqueio? Existe um momento perigoso no caminho de quem começa a compreender como a realidade responde. É o momento em que a pessoa pensa: se isso funciona, vou testar. E é exatamente aí que quase todos travam. Não porque o mecanismo falha, mas porque o uso revela a intenção real. O universo não reage ao que você quer experimentar. Ele reage ao nível de consciência com que você se relaciona com o que aprendeu. E usar um conhecimento profundo para objetivos pequenos não é humildade, é desalinhamento. O erro da prova. Quando alguém tenta usar esse mecanismo para ver se funciona, ela já está fora do ponto, porque quem testa ainda está em dúvida, e dúvida é instabilidade. O universo não responde à instabilidade com fluidez. Ele responde com silêncio, não como castigo, mas como coerência. Tudo o que nasce da necessidade de provar algo já carrega tensão interna, e tensão interna bloqueia o fluxo. Por que o universo resiste a intenções rasas? Intenção rasa não é desejo pequeno, é desejo desconectado da identidade. Alguém que tenta usar esse mecanismo para ganhos rápidos, validação externa ou curiosidades pessoais está operando a partir do ego inseguro, não da consciência alinhada. E o universo reconhece imediatamente quando alguém quer controle sem responsabilidade, quer resultado sem integração, quer efeito sem transformação. Esse tipo de intenção cria um campo instável, e o universo não se organiza para campos instáveis. A diferença entre simplicidade e superficialidade é importante entender algo com clareza. Não é o tamanho do desejo que importa, é a profundidade do alinhamento. Há desejos simples que nascem de lugares profundos, e há desejos grandes que nascem de lugares vazios. O universo não julga grande ou pequeno, ele responde a coerente ou incoerente. Quando alguém tenta usar esse conhecimento sem maturidade interna, a resposta não é negativa, ela é inexistente, nada flui, nada anda, nada responde. E isso confunde quem ainda não entendeu o mecanismo. É que tudo do que o bloqueio não vem de fora. Quando o bloqueio acontece, a mente tende a culpar o momento, a energia, o ambiente, o próprio universo. Mas o bloqueio nunca vem de fora. Ele surge no instante em que a pessoa se distancia da própria integridade interna. Usar algo profundo, de forma leviana, cria uma fratura interna. E o universo responde a fraturas com pausa.
Dedicento, porque alguns sentem retrocesso após aprender isso. Muitas pessoas relatam algo curioso. Depois de acessar esse tipo de conhecimento, parecem enfrentar mais resistência do que antes. Isso acontece porque agora existe consciência. Antes, a incoerência era inconsciente. Agora, ela é percebida, e o universo exige mais de quem vê mais. Não para punir, mas para alinhar. Quanto maior a consciência, menor a margem para auto-engano. O mecanismo exige integração, não uso. Este não é um conhecimento para ser usado, é um conhecimento para ser integrado. Quem tenta usá-lo como ferramenta externa se frustra. Quem o integra como postura interna avança. Integração significa pensar diferente, escolher diferente, reagir diferente, sustentar diferente. Sem isso, nada acontece. O perigo de querer controlar a realidade, quando alguém aprende que a realidade responde à posição interna, surge a tentação do controle. Mas controle é o oposto de alinhamento. Quem tenta controlar está em medo. Quem confia está em estabilidade. O universo coopera com estabilidade. Ele trava diante do controle, e esse travamento não é definitivo. É um convite à maturidade. Precisa que sei o momento em que o conhecimento começa a funcionar. O mecanismo começa a funcionar quando você para de querer provar, para de querer acelerar, para de querer dominar e passa a sustentar. Sustentar uma identidade, sustentar uma coerência, sustentar um estado interno estável, mesmo sem resultados imediatos. Esse é o ponto em que o universo começa a responder novamente. Porque este capítulo é um aviso. Este capítulo não existe para assustar. Ele existe para proteger. Porque quem tenta usar esse conhecimento sem preparo interno cria frustração desnecessária. E frustração gera abandono. O universo não fecha portas. As pessoas é que saem do lugar antes de atravessar. A verdade que define o caminho daqui para frente. Este conhecimento não amplia poder externo. Ele amplia responsabilidade interna. E quanto maior a responsabilidade que você aceita, mais a realidade se reorganiza. Mas isso só acontece quando você para de tratar o universo como algo a ser manipulado e passa a se tornar alguém com quem o universo pode cooperar. Capítulo 5. O dia em que você para de pedir. Existe um dia que não aparece no calendário, não vem com aviso, não faz barulho, mas quando acontece, tudo muda. É o dia em que você para de pedir. Não por desistência, não por cansaço, mas por compreensão. Nesse dia, algo silencioso se reorganiza dentro de você e a realidade percebe. Pedir sempre foi um sintoma. Durante muito tempo, pedir pareceu natural. Pedir ajuda, pedir sinais, pedir respostas, pedir confirmação, mas pedir sempre foi um sintoma, não uma solução. O sintoma de que ainda havia separação interna entre você e aquilo que desejava. O sintoma de que sua identidade ainda não estava alinhada com o resultado. O sintoma de que existia dúvida, mesmo quando havia esperança. E o universo sempre leu isso com precisão absoluta. O momento em que a voz interna muda, o dia em que você para de pedir, não é dramático. Ele é sutil. Você percebe que não sente mais urgência, não precisa repetir intenções, não busca validação externa. A voz interna muda de tom. Ela deixa de perguntar, será que vai dar certo? E passa a afirmar sem euforia, isso faz sentido. Esse é um sinal claro de que algo se ajustou na sua estrutura interna. Por que parar de pedir é tão desconfortável no início? Quando alguém para de pedir, surge um vazio momentâneo. A mente estranha o silêncio. O ego sente falta da negociação. O hábito de esperar respostas tenta se reinstalar.
Esse desconforto não é retrocesso, é desapego do padrão antigo. Você não está perdendo poder, está soltando a dependência. E o universo responde melhor a quem não depende. O universo não responde a quem suplica. Suplicar é afirmar impotência, mesmo que seja silenciosa. O universo não ignora quem suplica, ele apenas confirma o estado interno de quem suplica. E esse estado não cria movimento. Quando você para de pedir, para de implorar internamente por garantias, algo muda na forma como você se posiciona no mundo. Você não exige, não negocia, não espera a aprovação. Você assume. Assumir é diferente de controlar. Assumir não é tentar mandar na realidade. É deixar de duvidar da própria coerência interna. É agir sem se explicar. É escolher sem pedir permissão. É sustentar decisões sem ansiedade pelo resultado. Quem assume não pressiona o universo. Ele se torna compatível com ele, e compatibilidade gera resposta. O silêncio que confunde, mas liberta. Depois que você para de pedir, pode surgir um período de silêncio externo. Nenhum sinal claro, nenhuma confirmação imediata, nenhuma resposta visível. Esse silêncio não é vazio. Ele é reorganização. A realidade se move nos bastidores quando você para de interferir emocionalmente. Quem volta a pedir nesse momento quebra o processo. Quem sustenta, atravessa. Porque esse é um ponto sem volta. Depois que alguém entende por que pedir nunca funcionou, não há como fingir que não sabe. Ela até pode repetir frases antigas, mas algo dentro já mudou. A postura mudou. A relação com o tempo mudou. A relação com a espera mudou. E o universo percebe imediatamente quando a postura muda. Baik asituzusti o dia em que a realidade começa a responder diferente quando você para de pedir. A realidade começa a responder de forma inesperada, não necessariamente entregando tudo de uma vez, mas abrindo caminhos. Pessoas surgem, informações chegam, situações se reorganizam, não porque você pediu melhor, mas porque parou de atrapalhar com o ruído interno. A maturidade que o universo exige. Parar de pedir exige maturidade emocional. Exige aceitar que você não controla o tempo, você não precisa vigiar o processo, você não precisa convencer ninguém. Essa maturidade cria um campo interno estável, e estabilidade é irresistível para o universo. O verdadeiro poder desse capítulo. Este capítulo não ensina você a ficar em silêncio externo. Ele ensina você a silenciar a dúvida interna. Quando a dúvida silencia, a realidade começa a falar, não em palavras, mas em acontecimentos. O que vem depois disso? Depois que você para de pedir, algo se torna inevitável. Ou você sustenta essa nova postura, ou volta ao ciclo antigo. E é exatamente isso que o próximo capítulo irá revelar. Como o universo testa quem parou de pedir e por que muitos recuam justamente quando estão mais próximos da resposta. Capítulo 6. Quando o universo começa a te testar. Existe um erro comum que quase todos cometem depois de parar de pedir. Eles acreditam que o próximo passo é receber, mas não é. O próximo passo é ser testado, não como punição, não como desafio cruel, mas como verificação silenciosa. O universo não entrega algo grande para um estado interno instável. Ele observa primeiro. O teste não é externo, é interno. Quando falamos em teste, a mente imagina obstáculos externos, atrasos, dificuldades, portas fechadas, mas o verdadeiro teste acontece dentro. O universo observa. Se você volta a duvidar, se você entra em ansiedade,
se você tenta controlar, se você retorna ao pedido. Ele não testa sua fé, ele testa sua estabilidade. Por que o silêncio aumenta nesse momento? Depois que você para de pedir, o silêncio costuma aumentar. E isso assusta. A mente pensa, talvez eu tenha parado cedo demais. Talvez eu precise reforçar. Talvez nada esteja acontecendo. Mas é exatamente nesse silêncio que a realidade começa a se reorganizar. O problema é que quem não suporta o silêncio interrompe o processo. Nossa, sei o erro de confundir teste com rejeição. Muitos desistem aqui, porque interpretam o teste como sinal de fracasso. Mas o universo não testa quem não está pronto. Ele testa quem se aproximou do ponto de coerência. O teste surge quando você começa a operar diferente, quando sua postura muda, quando seu campo interno se estabiliza. É nesse momento que a realidade verifica se isso é real ou apenas entusiasmo temporário. Sim, os 4 testes mais comuns. Embora cada experiência seja única, existem padrões claros. 1. O teste do atraso. Quando tudo parece pronto, mas algo demora mais do que o esperado. 2. O teste do retorno emocional. Situações que ativam antigas inseguranças para ver se você reage como antes. 3. O teste da comparação. Você vê outras pessoas recebendo algo parecido e sente a tentação de duvidar. 4. O teste do controle à vontade de dar um empurrãozinho no processo. Esses testes não são obstáculos, são portais. Por que reagir quebra o processo? Reagir emocionalmente não é errado, mas reagir sem consciência reposiciona você no estado antigo. Quando você reage, volta a pedir, volta a temer, volta a negociar, e o universo entende, ele ainda não sustenta. Então o processo pausa, não retrocede, pausa. Julgue o que significa passar pelo teste. Passar pelo teste não é não sentir nada, é sentir e não se mover a partir da emoção, é perceber o desconforto e não deixar que ele decida por você. É sustentar a postura mesmo quando ninguém confirma, nada acontece visivelmente. O silêncio incomoda. Esse é o verdadeiro alinhamento. O momento em que o universo muda de postura quando você sustenta, algo muda. Não fora, dentro. Você percebe que não precisa mais vigiar, não precisa mais repetir intenções, não precisa mais convencer a si mesmo. Nesse instante, o universo reconhece, e quando ele reconhece, ele começa a responder. Porque alguns recebem logo após o teste. Muitas pessoas recebem logo depois desse capítulo interno, não porque aguentaram firme, mas porque não recuaram. Elas permaneceram no mesmo lugar interno, mesmo sem garantias, e o universo responde exatamente a isso. Consistência sem desespero. O teste não é sobre merecimento. Nada aqui tem a ver com merecer. Tem a ver com sustentar. O universo não premia. Ele coopera. Ele coopera com quem não oscila a cada sensação. Das luz e bracos, a diferença entre quem atravessa e quem volta. Quem atravessa, observa, respira, sustenta. Quem volta, reage, tenta controlar, pede de novo, e essa diferença define tudo. O aviso final deste capítulo. Se você está passando por silêncio, atrasos ou desconforto agora, isso não significa que algo deu errado. Pode significar que você está exatamente onde precisava estar. O universo testa antes de entregar, sempre, e quem entende isso não se desespera. Ele permanece. Capítulo 7. O momento em que sua identidade se fixa. Existe um instante silencioso em que algo se define dentro de você. Não é uma decisão racional. Não é uma promessa. Não é uma afirmação repetida. É um assentamento interno. Nesse momento, você não está mais tentando se tornar alguém.
Você passa a operar como alguém que já é. E o universo reconhece isso imediatamente. Unição da identidade não é o que você diz ser durante muito tempo. Identidade pareceu algo abstrato, um conceito psicológico, uma narrativa pessoal. Mas identidade, na prática, é simples. Identidade é o lugar interno de onde você reage quando ninguém está vendo. É como você se sente diante do silêncio. É o que você assume quando algo não acontece. É a postura que você mantém quando não há aplauso. E o universo responde exatamente a isso. Matiditi, porque antes tudo oscilava, antes da identidade se fixar, a oscilação. Um dia, confiança. No outro, dúvida. Um dia, clareza. No outro, medo. Essa oscilação não é fraqueza, é transição. Mas enquanto ela existe, a realidade hesita, não porque você não merece, mas porque o universo não se ancora em algo que ainda se move. Que difícil o dia em que a dúvida perde autoridade, quando a identidade se fixa, a dúvida não desaparece totalmente. Ela apenas perde o comando. Ela pode surgir como pensamento, mas não decide mais suas ações. Ela pode aparecer como sensação, mas não muda sua postura. Esse é um ponto crucial. A partir daqui, você não reage mais ao que sente. Você escolhe a partir de quem você é, e isso muda completamente a relação com a realidade. O universo não responde a potencial. Enquanto alguém está quase pronto, o universo observa. Mas quando a identidade se fixa, não há mais quase. Há presença, há definição, há coerência entre pensamento, emoção e ação. E o universo responde apenas a isso. E o que significa se fixar de verdade? Fixar identidade não é rigidez, não é orgulho, não é fechamento, é estabilidade sem esforço. Você não precisa se lembrar quem é. Você não precisa repetir. Você não precisa se defender. Você simplesmente age de um lugar claro. E esse lugar claro é magnético. Por que depois disso a vida muda, mesmo sem resultados imediatos? Muitas pessoas se confundem aqui. Elas pensam, minha identidade mudou, mas minha vida ainda não. Mas a mudança começa antes de aparecer. Primeiro, o ruído diminui. Depois, as escolhas ficam mais simples. Depois, certas situações simplesmente deixam de existir. E só então os resultados externos começam a surgir. O universo reorganiza de dentro para fora. Sempre. O ponto sem retorno. Depois que a identidade se fixa, algo se torna impossível. Voltar a se sentir pequeno diante da própria vida. Mesmo em dias difíceis, algo permanece firme. Mesmo em atrasos, algo não se abala. Mesmo no silêncio, algo sabe, e esse algo não pede mais prova. Por que algumas pessoas se assustam com esse capítulo? Porque a identidade fixa exige responsabilidade. Você não pode mais culpar o destino. Não pode mais se esconder na dúvida. Não pode mais fingir que não sabe. E isso assusta, mas também liberta. A diferença entre quem atravessa e quem recua aqui. Alguns sentem esse ponto se aproximar e recuam, porque preferem a segurança da oscilação, a familiaridade da dúvida, o conforto de não assumir totalmente. Outros permanecem, e quando permanecem, algo se alinha definitivamente. O que o universo faz quando a identidade se fixa, ele para de testar, ele para de observar a distância. Ele começa a cooperar, não porque você pediu, não porque você esperou, mas porque agora existe alguém com quem ele pode trabalhar. E a verdade final deste capítulo: a realidade não responde ao que você quer ser. Ela responde ao que você já se tornou internamente. E quando isso se fixa, tudo muda. Talvez devagar, talvez em silêncio, mas muda. Capítulo 8.
Porque este conhecimento nunca foi feito para ser popular, existe uma razão clara, lógica e inevitável para este tipo de conhecimento nunca ter sido amplamente divulgado. Não é conspiração, não é elitismo, não é controle, é compatibilidade. Conhecimento que exige ajuste interno profundo não funciona em massa, porque a maioria das pessoas não busca transformação, busca alívio. E este livro não alivia, ele reposiciona. Gemeige tem a diferença entre consolo e consciência. A maior parte do conteúdo que circula no mundo tem uma função simples: acalmar. Acalmar o medo, acalmar a ansiedade, acalmar a sensação de falta. Nada de errado com isso, mas conhecimento que gera consciência faz o oposto. Ele retira muletas internas. Ele mostra onde você está desalinhado. Ele revela onde você ainda se contradiz. Ele tira o conforto da ignorância. E isso não é agradável para todos. Por que a maioria rejeita esse tipo de conteúdo quando alguém entra em contato com esse tipo de conhecimento? Uma de duas coisas acontece. Ou a pessoa sente clareza, ou sente resistência imediata. Essa resistência não é intelectual, é identitária. Porque esse conhecimento não pede crença, ele pede responsabilidade interna. E responsabilidade assusta quem ainda quer terceirizar a própria vida. O universo não precisa que todos saibam. Existe uma ideia ingênua de que, se algo é verdadeiro, deveria ser ensinado a todos. Mas o universo não funciona assim. Ele opera por ressonância, não por distribuição. A informação chega apenas onde existe estrutura para sustentá-la, não antes, não depois. E isso sempre foi assim, em todas as épocas. Por que esse conhecimento sempre aparece em momentos específicos? Você não encontra esse tipo de livro em qualquer fase da vida. Ele surge quando o barulho externo já cansou. As respostas antigas não funcionam mais. O controle falhou. A busca ficou silenciosa. É nesse ponto que a mente começa a ouvir algo além do ruído. E é só aí que esse conhecimento faz sentido. Diz a falsa ideia de segredo. Este conhecimento não é secreto porque alguém o escondeu. Ele é silencioso porque poucos permanecem tempo suficiente para ouvi-lo. A maioria desiste antes de integrar, antes de sustentar, antes de se responsabilizar. Não há portas trancadas, há portas ignoradas. O perigo da popularização. Quando esse tipo de conhecimento se populariza, ele se dilui, vira técnica, vira fórmula, vira promessa, e tudo o que vira promessa perde poder, porque o poder não está na informação, está na postura de quem a recebe. Sem postura, o conhecimento vira ruído. Por que algumas pessoas se irritam com este livro? Algumas pessoas não sentem curiosidade ao ouvir isso, sentem raiva. Porque esse tipo de conteúdo desmonta narrativas internas muito bem protegidas. Eu tentei tudo. Não depende de mim. O mundo é injusto. Ele não acusa, mas expõe. E exposição interna incomoda. O universo não funciona por democracia. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. O universo não responde igualmente a todos. Ele responde coerentemente a cada um. Não importa o quanto alguém conhece intelectualmente. Importa o quanto sustenta internamente. E isso nunca foi igual para todos. Por que este livro não tenta convencer? Se este livro tentasse convencer, ele já estaria falhando. Porque quem precisa ser convencido ainda não está pronto. Este livro não chama, ele reconhece. Quem fica, fica. Quem sai, sai. E ambos estão certos no seu momento. BC diz a função real deste capítulo. Este capítulo não existe para criar sensação de exclusividade. Ele existe para aliviar uma confusão comum.
Se este conhecimento faz tanto sentido, por que tão poucas pessoas falam dele dessa forma? Porque falar não é suficiente, é preciso viver. O que vem depois de entender isso? Depois que você entende por que esse conhecimento não é popular, algo se acalma. Você para de tentar explicar, para de convencer, para de esperar validação externa. Você apenas sustenta, e o universo responde melhor a quem sustenta do que a quem divulga. Capítulo 9. Depois disso, você não consegue mais fingir que não sabe. Existe um momento em que o conhecimento deixa de ser informação e se torna responsabilidade. Esse momento não acontece quando você entende intelectualmente. Acontece quando algo se encaixa por dentro e não se move mais. Você pode até tentar ignorar, pode distrair a mente, pode voltar à rotina, mas algo já mudou e o universo sabe. O peso invisível do agora eu sei. Antes deste ponto, havia desculpas possíveis. Era possível dizer, eu não sabia, ninguém me ensinou, não depende só de mim. Depois deste ponto, essas frases perdem força. Não porque você virou alguém perfeito, mas porque a ignorância não é mais verdadeira. E viver contra o que se sabe cria um desconforto silencioso. Por que esse capítulo assusta mais do que os outros? Porque ele não promete nada. Ele não oferece técnica, não traz alívio imediato, não dá sensação de poder externo. Ele apenas mostra algo simples e irreversível. Você agora sabe como a realidade responde. E isso muda a forma como você escolhe, reage e se posiciona. A diferença entre saber e assumir. Saber algo não muda a vida. Assumir o que se sabe muda tudo. E assumir não é falar sobre isso. É viver de acordo com isso. É perceber quando você está se sabotando, está reagindo por medo, está pedindo quando já poderia sustentar. E mesmo assim, escolher diferente. Essa escolha não é confortável, mas é honesta. Seja o desconforto de não poder mais se enganar antes. A mente podia criar histórias. Agora, ela reconhece padrões. Você percebe quando está se posicionando abaixo, está tentando controlar, está buscando confirmação externa, e isso tira o conforto do auto-engano. Mas também devolve algo precioso: clareza. Por que algumas pessoas param justamente aqui? Porque este capítulo não dá nada em troca. Ele apenas exige coerência, e coerência cobra um preço: viver alinhado mesmo quando é mais fácil voltar ao automático. Muitas pessoas preferem esquecer, preferem diluir, preferem transformar isso em teoria distante. Não por falta de capacidade, mas por medo de assumir o próprio lugar. O universo exige mais de quem sabe mais. Essa é uma lei silenciosa. Quanto maior a consciência, menor a tolerância à incoerência. Não como punição, mas como ajuste. O universo começa a responder de forma mais direta, mais rápida, mais precisa, e isso exige presença. A solidão temporária da consciência. Depois desse ponto, pode surgir uma sensação estranha. Você percebe que certas conversas já não fazem sentido, certas queixas soam vazias, certas reações parecem automáticas demais. Isso não é superioridade, é diferença de estado. E essa diferença pode gerar silêncio ao redor. Mas esse silêncio não é perda, é transição. O que significa não poder mais voltar. Não voltar não significa nunca errar. Significa não conseguir mais fingir que não percebeu. Você pode até reagir como antes, mas algo dentro observa. E essa observação muda tudo. Ela cria pausa, cria escolha, cria possibilidade. Ok, de Sanbunde, o momento em que a vida fica mais honesta. Depois deste capítulo, a vida tende a ficar mais simples, mas não mais fácil. Mais simples porque você percebe rápido
onde está desalinhado, não prolonga situações incoerentes, não sustenta narrativas falsas e o universo responde melhor à honestidade do que à perfeição. Dipetipus, The Soul, a verdade que este capítulo entrega. Este livro não foi feito para te dar poder sobre o universo. Ele foi feito para te devolver responsabilidade sobre si. E isso não é leve, mas é libertador. Porque agora você sabe, a realidade não está contra você. Ela está respondendo exatamente à posição que você ocupa. E o que vem depois desse ponto? Depois que você não consegue mais fingir que não sabe, duas coisas podem acontecer. Ou você foge, ou você integra. E o próximo capítulo fala exatamente sobre isso. O encerramento definitivo. O momento em que você percebe que este livro não termina. Ele muda a forma como você vive. Capítulo 10. Este livro não termina. Ele muda a forma como você vive. Este livro não termina aqui. Não porque haverá continuação, mas porque o que foi visto não pode ser desviado. Quando você chega até este ponto, algo já se reorganizou internamente, mesmo que você não saiba explicar, mesmo que ainda não veja resultados externos. Algo ficou claro demais para ser ignorado. O erro de esperar um final. A mente gosta de finais, um último ensinamento, uma última técnica, uma última promessa. Mas este livro não oferece fechamento emocional, ele oferece reposicionamento, e reposicionamento não encerra um processo, ele inicia uma nova forma de estar no mundo. O que realmente aconteceu ao longo destas páginas, este livro não tentou te convencer de nada, ele apenas retirou ruídos, expôs padrões, mostrou onde você se contradizia, revelou como a realidade responde. Nada foi adicionado, tudo foi retirado. E quando o excesso some, o essencial aparece. Por que você não se sente empolgado? Se você esperava sair empolgado, elétrico, animado, este livro não foi feito para isso. Ele foi feito para gerar algo mais raro, sobriedade interna. Sobriedade não é frieza, é clareza sem euforia. E o universo responde melhor à clareza do que ao entusiasmo. A nova postura que surge naturalmente. Depois deste livro, você pode perceber mudanças sutis. Você fala menos, reage menos, observa mais, escolhe com mais precisão, não porque se tornou indiferente, mas porque entendeu onde vale energia e onde não vale. E isso muda tudo. O fim da negociação interna. Talvez a maior transformação deste livro seja essa. Você para de negociar consigo mesmo, para de se explicar demais, para de justificar incoerências, para de fingir que não percebe, e quando a negociação interna termina, o universo responde com fluidez. O universo não passa a te obedecer. É importante deixar isso claro. O universo não passa a te obedecer como um servo. Ele para de resistir, porque agora há menos conflito, há menos ruído, há mais coerência, e coerência não exige esforço externo. O que muda na prática, você pode notar que algumas coisas simplesmente não acontecem mais, se dissolvem sozinhas, perdem força. Outras surgem sem aviso, aparecem no tempo certo, se encaixam com naturalidade, não porque você fez algo, mas porque parou de impedir. O silêncio final. Ao terminar este livro, pode surgir silêncio, nenhuma vontade de comentar, nenhuma necessidade de explicar, nenhum impulso de convencer ninguém. Esse silêncio não é vazio, é assentamento, é o sinal de que algo encontrou o lugar certo. O único aviso final. Depois deste livro, fique atento a uma coisa. Não volte a pedir o que agora você sabe sustentar. Não volte a duvidar do que agora você reconhece. Não volte a negociar com o medo. Você pode errar.
Pode oscilar, pode sentir, mas agora você sabe onde está. Afirmar-se porque este livro não te diz o que fazer, porque quem chegou até aqui não precisa mais de instruções, precisa apenas de presença, e presença não se ensina, ela se sustenta. A última verdade, o universo nunca esteve distante, nunca esteve surdo, nunca esteve te testando por crueldade. Ele sempre respondeu. A única coisa que mudou foi o lugar interno de onde você passou a se relacionar com ele. Se este livro te encontrou, não foi para te dar poder sobre o mundo, foi para te devolver responsabilidade sobre si. E quando isso acontece, a realidade muda. Não porque você exige, mas porque agora ela finalmente sabe com quem está lidando. Se este livro fez sentido para você, não foi coincidência. Significa que algo dentro de você já estava pronto para ouvir. Não peça sinais. Observe o que começa a se mover a partir de agora. E se quiser continuar recebendo livros como este, que não explicam o universo, mas mudam a forma como você se posiciona diante dele, inscreva-se no canal. Aqui, o que é revelado não é comum. E nunca aparece duas vezes para quem ignora.